Olá, olá, boa noite, gente. Como é que vocês estão? Já tem alguém presente? Boa noite, Adriana, bem-vinda. Como é que vocês estão? Boa noite, Vênus. Boa noite, Alecris. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Mara. Boa noite, Rubi. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos conversar de novo sobre relacionamento. Boa noite, Vênus. Vamos continuar a live de ontem sobre esse tema, né? Importante. Eu estava na live do Alex agora, ele estava trazendo a questão do trabalho com masculino, é bem importante também, né? A gente entender o outro lado, né? Para que a gente possa ter bons relacionamentos, ter essa comunicação. Achei bem interessante tudo que ele estava colocando ali. E hoje a gente vai dar continuidade na conversa e eu vou trazer as dinâmicas ocultas que acontecem com a gente que atrapalham os relacionamentos. Todas as questões de relacionamento estão envolvidas muito com a nossa relação com pai e mãe. Eu diria que praticamente 100% das situações. Bem-vinda, Dinólia, boa noite. Então, é sempre importante a gente olhar a nossa relação com os pais, para a gente poder olhar para os nossos parceiros e parceiras. Amanhã eu vou estar trazendo uma jornada em grupo de constelação, de movimentos sistêmicos da constelação. Vou trazer vários exercícios para trabalhar as questões com pai e mãe, com ex-relacionamentos. Vai ter um momento de divórcio energético, vai ser bem legal, assim, gente. E vou trazer um momento ali que vocês vão montar o campo em casa. Até vou pedir para quem vai participar separar ou tampinha de garrafa PET ou grampo de roupa, pode ser pregador de roupa, para a gente usar como âncora energética, para fazer os movimentos de constelação. Nós vamos fazer um trabalho bem bacana amanhã. Então, assim, se inscrevam. São só 6 vagas, acho que são 5 ou 6, acho que são 6, se não me engano. E tá 3 créditos, tá bem em conta para justamente podermos estar fazendo esses movimentos sistêmicos e aproveitar para a gente se curar, já que tem essa egrégora, né? A gente está na semana do Dia dos Namorados e existe essa egrégora de relacionamentos no ar para a gente curar. Boa noite, Bárbara, bem-vinda, Daniela, Júlia, Vani, sejam todos bem-vindos na live. Então, que pena, Rubi. Que pena. Vai ter no sábado da criança interior para trabalhar relacionamentos também, tá? Não é exatamente a mesma abordagem de quarta, são coisas bem diferentes, mas também vai ajudar muito para liberar. Um complementa o outro, na verdade, para trabalhar relacionamentos. De repente você faz na de sábado, então, que vai ser Jornada da Criança Interior, cura dos relacionamentos amorosos. Curar aquelas questões da criança, né? Essa com divórcio energético é bem forte, é bem legal. Que pena que você está inscrita em outro trabalho, né? Na live de quinta eu vou trazer um exercício só de divórcio energético, mas não é profundo como a gente vai fazer na quarta. Quarta-feira vai envolver movimentos da constelação, então é bem mais profundo. Não é só a visualização, né? A gente vai fazer vários movimentos. Então, quem vai participar, né? Já estejam preparadas com tampinha de garrafa PET ou com pregador de roupa e folha de papel e caneta, para a gente estar fazendo esses movimentos. Vai ser bem bacana. Hoje eu vou trazer, então, essas dinâmicas ocultas que atrapalham. Tudo que tem. Pois é, Rubi, que coisa! Não tá casando os dias. Mas tá tudo certo, uma hora dá para você fazer. No sábado você não pode, às 2:30 da tarde? Às 2:30 vai ter essa vivência da criança interior com as questões que atrapalham nos relacionamentos amorosos. Que é para trabalhar justamente essas coisinhas que ficam lá atrás, trazendo gatilhos para a gente não que a gente acaba se boicotando no amor. De repente você faz esse de sábado.
Bem-vindo, Josi. Sejam todos bem-vindos na live. Então, existe uma dinâmica. Oh, você está viajando sábado, que pena. Poxa, vamos ver um próximo que você possa. Ou quem sabe você faz a mentoria comigo, Rubi. De repente pega a mentoria ali e a gente faz esse movimento particular contigo. Tem a mentoria dos sonhos ali, e tem a constelação. Só que a constelação são 2 horas e esse movimento do divórcio energético ele é mais rápido. Se você quiser, marca uma mentoria e a gente pode estar fazendo esse movimento, tá? Embora não seja exatamente o trabalho que está proposto na plataforma, mas dá para fazer. A gente pode. Eu até tenho que botar algum tipo de trabalho, mas tem vaga na quarta também, se não me engano, eu acho que eu abri para quarta. Tem quarta e quinta. Dá uma olhadinha ali. Acho que eu abri mais horários. Existe uma dinâmica oculta. O termo assim parece pejorativo, mas não é para encarar como algo pejorativo. É porque é como eles chamam na constelação, que é a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. E isso atrapalha muitos relacionamentos. E vocês não fazem ideia como isso é comum. É uma dinâmica que acontece assim, é um emaranhamento. Por exemplo, vamos começar pela filhinha do papai. É um emaranhamento sistêmico, onde a menina ela não consegue voltar para a mãe. Deixa eu ver o que a Rubi colocou. Vou olhar, falei com você naquele dia, não deu no seu horário. Isso é que eu abri faz pouco tempo, de novo a quarta-feira, tá? Desde que eu coloquei a mentoria dos sonhos, que aí acho que são 45 minutos, eu coloquei na quarta. Mas a constelação dá para fazer nos 2 dias, só que a constelação são 2 horas de atendimento. E a análise de sonhos são 45 minutos, né? Daí dá para fazer o divórcio energético, se você quiser fazer só o divórcio energético. Eu acho que talvez eu teria que abrir uma. Para fazer divórcio energético, né? Poderia abrir alguma coisa assim. Mas dá para fazer, dá para você se inscrever nesse atendimento de 45 minutos, dá para fazer, se você quiser só o divórcio energético. E se quiser constelar, daí é o de 2 horas. Boa noite, Ivani, bem-vinda. Eu gosto de fazer a constelação com bastante calma, sabe? Porque às vezes dá para fazer em 1 hora, só que às vezes o campo, isso combina no privado. Às vezes o campo ele precisa de tempo para ter os movimentos, até porque eu trabalho com constelação na água, então a água que faz o movimento dos bonecos. Então precisa esperar o tempo, né? Boa noite, Daniele, bem-vinda. Como está funcionando a live hoje? Está funcionando bem. Não entendi sua pergunta, Vani. Sobre o que é a live? Ah, tá. É uma live sobre constelação sistêmica, as dinâmicas que acontecem na vida da gente que atrapalham os nossos relacionamentos. A gente se emaranha no nosso sistema e aí estou trazendo essas situações que a gente, quando está emaranhado, não consegue ter um sucesso no relacionamento amoroso, né? E vou trazer uns exercícios também nessa live, tá? Fiquem até o final que vai ser bem legal. Então, assim, a filhinha do papai, como é que acontece? É aquela menina que não consegue fazer o movimento na direção da mãe. A criança, a criança primeiro ela se apaixona pela mãe. O primeiro amor da gente é a nossa mãe. E é o que acontece. Quando a mãe, a menina fica maiorzinha, tipo 3, 4 anos, ela vai para o pai. Só que depois ela precisa voltar para a mãe. E quando ela não volta para a mãe, ela fica na esfera do pai, ela vira a filhinha do papai. Deixa eu ver o que a Alecris colocou. Rubi, a constelação sistêmica é maravilhosa. A Yara é muito acolhedora e fantástica. Ah, gratidão, Alecris. Gratidão. Ai, que bom, Ednólia. Maravilha, perfeito. Mexe bastante. O movimento sistêmico, gente, mexe muito. Vocês não têm ideia. É muito legal. Eu vou fazer de novo essa dinâmica hoje para as pessoas que não fizeram ontem. Vale a pena porque sempre dá uma boa movimentada no campo, sabe? É muito legal. Que bom, eu fico bem feliz. Então, assim, voltando a falar da filhinha do papai, né? Então, a menina,
nos 3, 4 anos que ela vai para a esfera do pai, quando ela se apaixona pelo pai, que é normal isso na infância, é o Édipo no menino e a Jocasta na menina, né? Depois ela precisa voltar para a esfera da mãe, para trabalhar o seu feminino. Só que quando não acontece isso, ela, entre aspas, se casa com o pai. Existem várias situações familiares que levam a menina muitas vezes a estar casada, entre aspas, com o pai. E aí isso gera um problema na vida adulta, porque ela não sai da infância, ela fica sendo menininha sempre, em relação ao masculino. Ela pode crescer, casar, ter filhos, mas continua tendo aquela menininha lá atrás, presa no pai. E o menino acontece a mesma coisa. O menino, ele se apaixona primeiro pela mãe, só que depois ele precisa ir para a esfera do pai. E muitas vezes a mãe não deixa que esse menino vá para a esfera do pai. Somente mães que às vezes se separam e tem raiva do marido ou coisa parecida, e esse menino fica na esfera da mãe. E aí ele não consegue, ele vai para a vida adulta sendo filhinho da mamãe, um menininho, está sempre buscando nas outras mulheres o seu feminino, o feminino da mãe. Deixa eu ver que a Rubi colocou, minha irmã está tentando, mas o meu horário combo dela não está dando ainda, mas essa semana eu vou conseguir. Isso, Rubi, isso, vai estar tudo certo. Então, assim, essa dinâmica do filhinho do papai, da filhinha do papai e do filhinho da mamãe é bem complicado, porque quando essas pessoas crescem, eles se atraem entre si. Uma filhinha do papai, ela vai encontrar parceiros filhinhos da mamãe. E aí o que acontece? São duas pessoas que não conseguem estar do lado uma da outra como casal. Eles vão estar do lado da outra, uma da outra, transitando entre o filho e o pai do outro, ou entre a filha e a mãe do outro. E isso é bem complicado, porque gera muito problema no relacionamento. Porque geram relações onde vai ter um desequilíbrio de dar e receber, vai ter um desequilíbrio da ordem e hierarquia, porque quando tu sai do teu lugar de parceira, vai para o lugar de pai ou mãe do companheiro, ou vice-versa, não está no seu lugar. Isso é um desrespeito à ordem. Então, isso gera um monte de problema. E a relação, tende a fracassar, porque nenhum dos dois estão no adultos. E um relacionamento amoroso é uma questão de dois adultos, não de duas crianças. E quando a pessoa está na filhinha do papai e no filhinho da mamãe, estão com duas crianças feridas lá de trás. Porque geralmente a criança está ferida. Porque a dinâmica que leva a isso é uma dinâmica dolorosa. Não é só por um afeto, porque o pai que não permite que a menina vá para a esfera da mãe, tem um conflito ali entre os dois. Tem um conflito que gera uma relação conflituosa da filha com a mãe. A filha vai competir com a mãe. Ela quer o lugar da mãe. Então isso é um problema sério, gera problema em vários setores, na prosperidade, em um monte de coisa. E o tratamento da filhinha do papai e do filhinho da mamãe é trabalho com a criança interior. A constelação trabalha e as jornadas de resgate da criança interior que vai tratar isso. E aí tem uma outra dinâmica do filhinho da mamãe, mais do que a filhinha do papai. A filhinha do papai também pode, mas em geral a filhinha do papai busca o pai no parceiro. E aí busca o pai, ela fica querendo proteção do parceiro, ela não faz nada sem aquele parceiro aprovar. O cara precisa cuidar dela porque ela se comporta como uma criança. Então, assim, é bem complicado. Precisa curar essa menina que está lá presa. E o menino é a mesma coisa, porque o filhinho da mamãe, ele vai ficar buscando a mãe nas mulheres. Às vezes busca é aquele rapaz que ele é galanteador, que ele quer um monte de mulher ao mesmo tempo. Ele não se contenta com uma só. Que ele busca esse feminino da mãe em várias outras. Quando ele deveria ter voltado para a esfera do pai para ir para um homem adulto. Então ele se comporta sempre como um eterno adolescente. O filhinho o filhinho da mamãe se comporta como um adolescente eterno. São aqueles homens que não conseguem parar. Estão sempre atrás de uma mulher e de outra, de outra, de outra. Porque eles têm essa necessidade de suprir esse feminino que é da mãe. E uma mulher não vai dar conta de preencher o vazio que ele tem da mãe. Na verdade, é um vazio que existe, né? Que a criança sofreu lá atrás.
E aí um vazio da mãe que impediu que tenha a presença do pai, então não tem a força do pai. O homem fica sem a força do pai, porque ele está na esfera da mãe. Então o tratamento é ir para a esfera do pai, é pedir permissão a essa mãe que ela permita que ele vá para a esfera do pai. É um trabalho com a criança interior mesmo, para que possa ir para essa esfera. E a menina a mesma coisa, é pedir para que o pai permita que ela vá para a esfera da mãe. A mãe seja colocada no seu posto, ao lado do pai. Então, mães que se inferiorizam em relação ao pai, a menina fica deslocada, ela vai para esse lugar que não é dela, vai para o lado do pai. Ou ao contrário, pais que se inferiorizam em relação à mãe, mães muito dominadoras, o menino vai lá para o lado da mãe. E aí gera essa dinâmica completamente complicada. Então, assim, não é culpa dos nossos pais. Digamos assim, foi uma postura aprendida, talvez herdada por um desconhecimento que repercute na gente. E a gente precisa tratar isso, né? Para irmos para a adulta, curar essa criança interior que está machucada. Existe uma lealdade oculta também da filhinha do papai. Ela não consegue amar o seu companheiro. Como é que ela vai amar o companheiro mais que ama o papai? Ou o menino, como é que ele vai amar a companheira mais do que ele ama a mamãe? Ele está traindo a mãe, ela está traindo o pai. Então também tem essa dinâmica oculta por trás. Então o tratamento da constelação é a pessoa voltar para o seu lugar de pequeno. O pai e a mãe estão atrás, você é pequeno, você está na frente, você está, né, na linha de descendência dessa família, e não ao lado do pai e da mãe. É pesado e é um desrespeito à ordem, né? Então, o tratamento a constelação, ela dá um tratamento para isso. Quais são os sintomas? Como é que a gente sabe que a gente é filhinho do papai ou filhinho da mamãe? Ou que a gente está fora do lugar? A gente, quando é filhinho do papai, vai tratar o marido como filho. Ou o filhinho da mamãe vai tratar a esposa como filha. Então, é aquela pessoa que salva o parceiro. A pessoa quer salvar o parceiro. Ela assume o papel de pai ou mãe do parceiro ou da parceira. Isso é um sintoma que muito provavelmente a pessoa está nessa dinâmica. Outra situação, a pessoa acha que vai morrer se a relação acabar. A pessoa tem a sensação de que vai morrer. E tem realmente a sensação de que vai morrer. Ela entra num vazio, num desespero de sobrevivência mesmo. Porque ela está na criança. A criança vai morrer se pai e a mãe não estiverem mais presentes até uma certa idade. Como essa dinâmica acontece muito cedo, entre 3 e 4 anos de idade, com certeza a criança vai, se o pai e a mãe deixarem ela, abandonarem ela com essa idade sozinha, ela vai morrer. Ela não sabe preparar um alimento, ela não sabe tomar banho sozinha, não sabe buscar recurso. Só que o adulto não vai morrer. Só que a gente, quando tem essa dinâmica, a gente está operando com aquela criança lá de trás que tá machucada. E por isso que precisa tratar e curar isso, gente. Então é muito comum, é muito mais comum do que vocês imaginam, essa dinâmica. Então nós vamos fazer agora um movimento para isso. Vamos começar a curar. Começar a descascar a cebola, para quem vai fazer o trabalho de sábado, para poder mergulhar fundo nas feridas mesmo, a gente vai começar a descascar. Nas lives a gente só dá aquela descascadinha. Mas os trabalhos mesmo são nos trabalhos de grupo. Ali a gente vai fundo, mergulha fundo, vai na dor para poder curar. Se a gente não faz isso, a gente não cura. A gente só maquia um pouquinho, e aí quando tem uma situação que traz um gatilho, que vai lá e abre aquilo, vem tudo à tona de novo. Por isso que é importante a gente curar, curar, curar e curar. Então, eu vou convidar vocês para fazermos essa dinâmica. Mesmo quem não se identifica, mas façam igual, não tem problema, não vai fazer mal para vocês, tá? Eu vou colocar aqui uma musiquinha para a gente fazer essa dinâmica aqui. Opa, meu computador tá atualizando? Não. Não, achei que estava atualizando. Tá. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos colocar os pés apoiados no chão.
Ficar numa posição confortável. Vamos fazer uma respiração, uma inspiração profunda pelo nariz. E soltar o ar pela boca. Mais uma vez, inspira profundamente pelo nariz. Solta o ar devagar. Mais uma vez, inspira pelo nariz. E solte o ar devagar. Visualize agora o seu pai e a sua mãe na sua frente. Olhe para eles, faça uma reverência, agradeça a vida que chegou até você. Fale para eles assim: muito obrigada pela vida que chegou até mim. Os homens vão falar para suas mães, para sua mãe, e as mulheres vão falar para o seu pai. Então, os homens, falem para sua mãe: por favor, mamãe, me libere para eu fazer o meu caminho até meu pai. Falem para sua mãe: por favor, mamãe, me liberem para eu fazer o meu caminho até meu pai. Eu continuarei sendo o seu filho, lhe honrando no meu lugar de pequeno. Eu volto para o meu lugar de pequeno. Visualize o seu pai ao lado da sua mãe e você na frente. Fale para eles assim: deste lugar, eu resgato a força do meu masculino. Agora as mulheres, fale para o seu pai: por favor, papai, me libere para que eu possa fazer o meu caminho até a minha mãe. Eu continuarei sendo a sua filha e lhe honrando do meu lugar de pequena. Deste lugar, eu resgato a força do feminino. Visualize também agora sua mãe ao lado do seu pai. Tanto as mulheres quanto os homens se visualizem com o pai e a mãe com as mãos nos ombros de vocês. Visualize os avós de vocês também atrás dos seus pais, os bisavós, tataravós. E sintam a força da sua ancestralidade chegando até você. Com muita gratidão do seu lugar de pequeno, você dá um passo na direção do seu destino, um passo adiante. E fale assim para você mesmo: eu sou pequeno para o meu sistema familiar, mas sou grande perante a vida. Muito bem, aos pouquinhos, pode ir retornando para aqui agora. No seu tempo, você pode abrir os olhos. Tudo bem? Bem-vindos os que estão entrando agora na live. Érica, Galdênio, Lua Faire, Ana Cristina, bem-vinda. Alex, bem-vindo. Tomás, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui conversando um pouquinho mais sobre as dinâmicas sistêmicas que atrapalham os relacionamentos. Estão chegando agora,
a gente conversou um pouquinho sobre as dinâmicas da filhinha do papai e do filhinho da mamãe. Então, esse exercício que a gente fez agora é para que os homens possam voltar para a esfera do pai e as mulheres voltarem para a esfera da mãe. Só que quando voltam, fazem esse movimento de volta, retomam esse movimento e voltam para o seu lugar de pequenos, saindo do lado do pai ou da mãe, a gente recebe a força. As mulheres recebem a força do seu feminino, da família, da sua mãe, e os homens recebem a força do masculino. O que a Rubi colocou aqui? Nossa, a mão direita esquentou muito, como se estivesse ativando. Sim, sim, você recebeu a força. Na verdade, a gente recebe a força tanto do masculino quanto do feminino da família, né? Mas quando tem essa dinâmica específica que eu expliquei, a mulher fica sem a força do feminino e o homem sem a do masculino. E quando faz esse movimento de volta, retoma essa força de volta. Por isso que é bem importante, né? Outra dinâmica que atrapalha muito os relacionamentos é a identificação com o destino de um ancestral. A pessoa repete inconscientemente os padrões de fracasso nos relacionamentos de ancestrais, ou algum sofrimento amoroso de alguém do sistema. E acaba atraindo muitas vezes relacionamentos disfuncionais para trazer isso à tona, porque os descendentes trazem à tona. Então vocês imaginem antigamente como é que funcionava? Casamentos arranjados, a mulher era obrigada a casar com um homem que a família escolhia para ela. Isso que existe em muitas culturas que isso ainda é presente, e muitos de nós têm ancestralidades vindas dessas culturas. Então, é preciso olhar para isso não com julgamento, mas com gratidão pelo que essas pessoas passaram para que a gente pudesse estar aqui, mas fazer um pouquinho diferente. Então, eram casamentos arranjados, viuvez precoce, muitas pessoas faleciam de parto, tinha muitas situações assim. Situações de a pessoa gostar de uma pessoa e ter que casar com outra, por essas questões de casamento arranjado. Então, tudo isso levava muito sofrimento. Situações onde os companheiros tiveram que ir para a guerra. Quantos de nossos ancestrais, as esposas ficaram em casa enquanto os maridos foram lutar nas guerras, gente? Então, isso traz muita dor no sistema. E aí, um descendente lá na frente, inconscientemente, vai repetir. Ah, se o bisavô não pôde ser feliz, eu também, por amor, não sou. Só que não é por amor cego. É um amor de pertencimento, de lealdade invisível. O amor iluminado a gente faz um pouquinho diferente. A gente se permite ser feliz, porque a vida ela vai nesse fluxo que a gente precisa ir para a vida e ser feliz. Então, essa pessoa muitas vezes sabota vínculos que teria tudo para dar certo, para trazer essa lealdade invisível, para fazer jus a essa lealdade. Só que como é que a gente fica sabendo dessas lealdades? É autoconhecimento, constelação, percepção de si mesmo, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai percebendo as dinâmicas que acontecem com a gente. Outra situação também que atrapalha muito os relacionamentos, muito, e vocês não fazem ideia, é a exclusão de parceiros anteriores. Exclusão dos nossos parceiros anteriores e parceiras, exclusão de parceiros anteriores dos nossos antepassados. Principalmente quando tem filhos. Isso gera muito problema, muito. Quando um parceiro anterior é excluído, ignorado ou desrespeitado, o sistema acaba cobrando e cobra caro. O novo relacionamento, como é que se manifesta isso, né? O novo relacionamento carrega uma carga de lealdade ao anterior, quando essa pessoa não é incluída. Já ouviram falar na frase assim, ó, trocou de namorado, mas só mudou o endereço. Mas é porque não tem inclusão das outras pessoas, a pessoa não está evoluindo. Deixa eu ver o que a Ednoli colocou aqui. Parece que encontrei você no momento certo. Foi falado que meu coronário está em desequilíbrio por conta de uma ancestral minha. Então, quando a gente tem qualquer coisa que a gente tenha através de um sintoma físico, que é de nosso ancestral,
a gente vai fazer uma reverência para esse ancestral e entregar para ele o que é dele, da sua ancestral. Você vai entregar para ela o que pertence a ela, com bastante respeito, Edinólia, porque a gente muitas vezes carrega, assim, questões que são deles, né? E tinha uma fala indígena, eu não me lembro qual tribo norte-americana, que eu acho muito bonita essa fala. E ele fala assim: o que é bom, o que é belo dos nossos ancestrais, devemos repetir. O que não é, a gente deixa, dá um lugar na nossa história. Dá um lugar, mas deixa lá no passado o que é do passado. E é bem isso, né? O que é dos nossos ancestrais é deixar com eles. E a gente repetir aquilo que é bonito, que é legal para, né? Que é cabível na nossa época. Que muita coisa que é bonita também não cabe mais agora. A gente está em outro tempo, né? Então a gente tem que contextualizar as coisas. Então é importante essa inclusão de ex-parceiros. Quando não consegue incluir porque tem raiva, tem mágoa, aí existem ferramentas. A própria constelação é uma ferramenta e o divórcio energético é uma outra ferramenta. Muita gente acha que o divórcio energético vai afastar as pessoas. Vai não. Se for para essa pessoa estar junto de novo, para esse casal estar junto de novo, ele vai curar. Aí essas pessoas se reencontram curadas. O divórcio energético vai nos libertar de emoções, de vínculos densos que nos conecta às pessoas. E quanto menos vínculo denso a gente tiver, melhor. Porque senão a gente volta para repetir as mesmas coisas. A gente precisa subir a espiral na nossa evolução e não repetir o mesmo, ficar reprovando de ano, né? A gente precisa passar de ano. E o divórcio energético é uma forma bem legal de a gente passar de ano. Então, eu sugiro para quem tem dores com ex-parceiros de fazer divórcio energético, limpar todos esses vínculos. Amanhã vai ter esse trabalho em grupo, que é com constelação, vai ter um movimento de divórcio energético ali bem aprofundado. Na live de quinta eu vou trazer um movimento sucinto assim de divórcio energético. É uma pincelada, dá para dar uma liberada assim, mas não é como vai ser feito na live que a gente vai usar falas da constelação. Nós vamos usar movimentos sistêmicos e uma série de outras coisas que a gente vai fazer nesse trabalho de quarta, né, de amanhã. Outra situação que também atrapalha bastante, gente, os relacionamentos amorosos é a fusão com o sistema familiar. Boa noite, Patrícia. Deixa eu ver quem está entrando na live. Sejam todos bem-vindos os que estão chegando. Alecris, Aninha, Camila, Patrícia, Luciane, Elisalda, sejam todos bem-vindos. Ah, é fofinha, é a Mel. É uma mocinha. Então, quando acontece fusão com o sistema familiar, a pessoa fica muito ligada à família de origem e não consegue fazer o movimento de se separar da família de origem para formar um novo sistema com o seu parceiro ou com a sua parceira. A nossa família de origem tem precedência, mas quando a gente forma um novo sistema, quando a gente se casa com alguém, a gente criou um novo sistema e esse sistema novo tem prioridade. A gente demora muito para aprender isso, mas é dentro das leis sistêmicas. Se a gente não dá prioridade, esse sistema vai desnutrir. Então precisa cuidar desse sistema novo. Os sintomas que tem é a dificuldade de sair das casas dos pais, e isso influencia nas decisões de casal. E muitas situações assim, que a mãe às vezes se mete na vida do casal, ou o pai se mete, dá palpite. Isso é muito comum, tá? Essas peleias, né? De a família se meter e o casal permitir, porque justamente não conseguiu se desvincular da família de origem, desvincular entre aspas, né? Porque a gente não se desvincula, mas é se separar, passar a dar a prioridade para o novo sistema. E aquilo que eu falei também, os filhos, eles vêm depois, o casal vem antes. Então, a prioridade é o casal, os filhos vêm depois. Então, se a gente põe os filhos na frente também do casal, não vai dar certo. Então, tem
essas dinâmicas precisam ser olhadas para o relacionamento dar certo. E relacionamento, ele precisa ser nutrido. É igual uma plantinha. Se você não nutre, ele morre. É um trabalho de dois adultos. E os dois adultos, eles vão fazer movimentos para alimentar uma relação. Vão cuidar da relação e não cuidar um do outro. Deixa eu ver o que a Dinólia colocou. A família do marido toda se mete, já a minha nem liga muito. Na verdade, é isso. Assim, não, vocês têm que priorizar o núcleo de vocês. Porque a família da pessoa, ela, o teu esposo pertence à família de origem, não tem como tu separar, a família pertence. Isso é uma coisa muito importante também, gente. Quando você tem um parceiro ou uma parceira, você não está só com uma pessoa, você está com uma pessoa que tem um sistema atrás dela. E não tem como excluir a família da pessoa. Você não pode. Essa pessoa só está aqui porque teve um sistema que viveu e sofreu, e aprendeu, trabalhou para que essa pessoa tivesse. Então não tem como excluir. Agora, é diferente da pessoa interferir no seu sistema. Aí é uma outra história. Aí o adulto não vai permitir, amorosamente não vai permitir. A criança permite. Quando a gente está na criança, a gente vai permitir que o pai e a mãe se metam na relação de casal dos filhos, né? Mas se você está no adulto, não. Você simplesmente não vai ligar, você está no adulto. Você vai olhar para aquilo e vai, né? Então, por isso que é importante cuidar da criança interior. Deixa eu ver o que a Elisada colocou. Eu separei tá com 8 anos. Eu vejo essa questão, como é que é? Eu vejo muito essa questão dos filhos na frente. Os filhos, eles não podem ser a prioridade do casal. Eles são parte da família, que você vai cuidar, são crianças, você precisa cuidar, mas você vai priorizar a relação. Porque os filhos só existem porque existe a relação. Isso não significa que você não vai ter tempo do seu filho, você vai ter que ter tempo para o filho. É uma questão de se organizar, né? Mas a energia tem que fluir nesse sentido. Opa, que a Mel jogou aqui minha água pro chão, só um pouquinho. Deixa eu ver o que ele não gostava da minha mãe, não. Quando tem essas questões de não gostar de pai ou mãe do companheiro, você não é obrigada a gostar, você pode não ter afinidade, mas você tem que respeitar, aceitar o sistema, honrar e agradecer a esse sistema, a essas pessoas, porque o seu companheiro só está aqui porque essa mãe disse sim para que ele nascesse, né? A gente não é obrigada a gostar, mas a gente precisa aceitar e honrar, né? Honrar significa no sentido de você ver que faz parte, você dá um lugar, precisa dar um lugar para essas pessoas. Então, Edinólia, quem sabe você olha para eles com outro olhar, porque assim, quando você entrou para o sistema, você é pequena no sistema deles. A gente é pequeno perante o sistema dos companheiros, tá, gente? Ou companheiras. Nós somos pequenos. Então, assim, procura olhar o teu companheiro, olhar os pais dele atrás dele, olhar a tua cunhada, olhar as pessoas e simplesmente fala para dentro de ti. Vocês fazem parte. Eu sou pequena aqui, sinto muito. Ponto. Isso já vai distensionar o campo aí de vocês. Só com essa fala, de você se colocar no teu lugar de pequena perante o sistema dele e, e dar o lugar das pessoas que ela tem, você ficar no seu lugar. Quando a gente sai do nosso lugar, aí dá BO, dá problema. Então é bem importante a gente estar no nosso lugar. E isso são pequenos movimentos que a gente vai fazendo, vai tomando consciência, né? A gente, assim, quem não estuda constelação não vai ter ideia de que são essas leis sistêmicas. Mas elas atuam independente de a gente conhecer ou não, vão estar atuando, né? Agora vocês estão com essa oportunidade de conhecer sobre isso. Então, agora que conhecem, vocês procurem olhar com esse olhar, sabe? Procura olhar sempre ele vendo o pai e a mãe dele atrás dele. Você já vai dar força para o teu marido
e eles vão se sentir no lugar deles, vão se sentir vistos. Os ancestrais sentem, o campo sente. O campo é vivo, é dinâmico, gente. Sempre que a gente infringe alguma das leis sistêmicas, o campo sente, é onde acontecem esses ressentimentos. Boa noite, Semente Estelar, bem-vinda. Então, são todos pequenos movimentos que vão ajudando e vão equilibrando o campo. Agora, eu quero trazer aqui uma situação que é bem comum nas relações. Ontem eu cheguei a falar um pouquinho assim por cima, mas eu vou falar novamente. Que são os ciúmes. O que está por trás do ciúme? Ninguém gosta de uma pessoa ciumenta. Uma pessoa ciumenta, ela é chata. Mas o que está por trás do ciúme? A gente só descobre essa questão quando a gente começa a aprofundar e ver o que leva uma pessoa a se tornar ciumenta ou a manifestar os ciúmes, né? Então a gente tem que procurar olhar de uma forma mais... Vamos para um olhar sistêmico disso. Quando a mãe atrapalha o filho, não deixa ele se relacionar com ninguém. Isso é complicado, Patrícia. Isso aí vai gerar o filhinho da mamãe. É uma mãe que não permitiu esse filho ir para a esfera do pai. Então, ela não permite que ele se relacione com outras mulheres. Isso é bem complicado quando acontece. Então, é uma questão dele. Ele vai ter que buscar cura nesse sentido, sabe? Porque o filho, ele provavelmente está na criança. Se ele for para o adulto, se ele tratar a criança interior dele, ele vai para o adulto. E aí a mãe dele não vai mais impedir que ele se relacione. Porque uma criança, sim, a mãe pode impedir que uma criança se relacione. Mas ela não pode impedir que um adulto se relacione. Só que quando estamos na criança interior ferida, mais uma vez estou falando, né? A pessoa vai reagir de acordo com aquela criança lá de trás. E aí não consegue ir para o adulto curado, fica naquela criança dolorida. Por isso que ela acaba deixando que a mãe domine, entende? Porque ele está na criança. Ele vai querer que a mãe vai cuidar, vai continuar cuidando. Mas esse movimento quem tem que fazer é ele. Ele precisa ir para o adulto. Aí, para ir para o adulto, precisa curar a criança. A pessoa não consegue sozinha ir para o adulto sem resgatar essas partes suas, essas partes dissociadas do seu emocional. A criança interior ferida é isso, gente. São partes do nosso emocional que se dissociam. E isso precisa ser curado. São fragmentos do nosso inconsciente. Que fica lá fragmentado. Precisa ser feito terapias para resgatar. Essas jornadas que a gente faz, a gente aborda exatamente isso. A gente traz esses fragmentos de volta. São processos fortes, profundos, que trazem muita cura. Sábado vai ter essa jornada. Quem sabe ele faz essa jornada da criança interior. Vai ser bem curador esse trabalho. Então, o ciúmes, ele acontece por um emaranhamento. Um coração assustado, com medo, emaranhados em dores de abandono ou rejeição, e em ilusões de posse e controle. Então, toda pessoa que sente ciúmes, ela tem dor de abandono e rejeição. E a gente sabe que tem várias situações na infância que podem levar uma pessoa a ter uma dor de abandono na vida adulta. Várias. Por isso, mais uma vez, é importante olhar para a criança interior ferida. E a dor do abandono e rejeição acontece, assim, das mais variadas causas. Por exemplo, um pai que trabalha fora, que quase não tem tempo, chega em casa muito cansado e não tem tempo, essa criança se sente rejeitada. Ela vai interpretar isso como uma rejeição. Uma mãe que trabalha fora, que precisou deixar essa criança na creche pequenininha. Tem crianças que vão para a creche com meses. Ela não entende, para ela é uma rejeição aquilo, é um abandono. Ela se sente abandonada. Isso gera uma ferida de abandono ali, que na vida adulta vai repercutir. Criança que foi hospitalizada. A criança não entende a hospitalização. A gente, depois de adulto, racionalmente entende, mas aquele fragmento de alma que ficou lá atrás, preso, da criança interior ferida que passou um tempo no hospital, ele precisa ser resgatado, precisa ser feito trabalho onde a pessoa vai
expandir a sua consciência. Ah, gratidão, Alex, gratidão. A pessoa vai fazer um trabalho onde vai expandir a consciência e vai lá no inconsciente, nessa parte do seu emocional que foi fragmentado, buscar, olhar para aquilo, entrar em contato com essa dor, com um amparo terapêutico, com um amparo espiritual, para que possa trazer essa parte, curar, ressignificar e reintegrar. Porque senão a pessoa fica naquela dor. Então, muitas coisas que a gente entende no racional, só compreender aqui não vai resolver. Precisa ir lá buscar o que está dissociado. E aí é onde vai ter essa cura. Então, assim, os ciúmes mostram o eco de um eu que fala assim, ó, eu não confio na vida. A pessoa perde a confiança na vida. O bebê perde a confiança na vida, porque o bebê funciona como instinto de sobrevivência. A criança que passou, por exemplo, que foi hospitalizada, teve que ficar em jejum. Isso aí para a criança é morte, gente. O bebê, quando não é alimentado, na hora que ele chora e quer o mamar, é instinto de sobrevivência. Eles estão com um cérebro de sobrevivência naquele momento. O registro que ele vai ter é assim, ó, eu vou morrer. Não tem comida? Primeiro que ele se sente uno com a mãe. Ele não sabe que existe uma divisão com a mãe. A mãe não tá ali, cadê parte dele? Então, assim, é muito sério essa questão nos primeiros meses de vida. Então, assim, é um sintoma, pode ser o sintoma também de um vínculo não resolvido. E esse vínculo não resolvido é com os pais. Então, gente, a cura de tudo nos relacionamentos é cura com pai e mãe. Quando vocês estiverem 100% curados de pai e mãe, não vão ter problema de relacionamentos com mais ninguém. Porque a gente busca esses espelhos de pai e mãe. Deixa eu ver o que a Ednólia colocou. Sou ciumenta demais. Quando era criança, mal via meu pai em casa, ele vivia para o trabalho, não tirava férias nem nada. Mas estive com ele até o fim. Então, certamente você tinha um vazio. A sua criança sentiu falta do pai quando era criança, né? Você sentiu falta do seu pai quando era criança, e isso ficou registrado como uma dor lá de trás. Isso precisa ser curada. E o que é que isso gera? Um medo, quando você encontra um parceiro, um medo que você tinha da ausência do pai, você fica com medo da ausência do parceiro, porque você está operando naquela criança ferida ainda. E por isso que precisa curar essa criança. Então, bora no sábado fazer essa cura. Sábado vai ser justamente a oportunidade de olhar para a criança ferida e tá curando. Uma outra situação também é naquela dinâmica que eu falei no começo da live, da filhinha do papai e do filhinho da mamãe. Eles sentem uma posse sobre o outro como se fosse uma extensão do amor infantil não resolvido com pai e mãe. Porque a filhinha do papai olha o pai no companheiro e o filhinho da mamãe olha a mãe na companheira. Ele busca a mãe. Quando a pessoa cura isso, ela pode passar a olhar o outro como companheiro real, como uma figura real, ombro a ombro, e não mais como o substituto do pai ou a substituta da mãe. Então, por isso que é importante olhar. E os sintomas que manifestam quem tem esses traumas é possessividade, é controle, é medo de ser trocado, porque existe a dor do abandono, a dor da rejeição. Então, isso é bem importante olhar para essa dor que tá por trás do ciúme, sabe? Outra situação que está ligada com ciúme também são as lealdades invisíveis com ancestrais, quando a gente está emaranhado com ancestrais que tiveram história de traição, ou foram abandonados por parceiros, ou excluídos no sistema, porque foram os que traíram, né? Então, por exemplo, assim, uma avó que foi traída e viveu amargurada, a neta ela pode ter o medo de ser traída. E aí ela fica com ciúmes do parceiro, com medo daquela dor que a avó sentiu. Principalmente se essa pessoa for a avó materna das mulheres, tá? Isso para nós mulheres. Por quê? Aquilo que eu expliquei na live antes do Dia das Mães. Nós mulheres, quando a nossa mãe estava sendo gestada, o óvulo que deu origem a nós já estava na barriga do fetinho da nossa mãe.
Então, as informações que a nossa avó, as emoções que ela sentiu, as informações que ela registrou ali, as células, elas têm memória, as mitocôndrias têm memória celular. Toda essa memória celular, elas ficaram ali retidas. Então, se a nossa avó foi traída justamente no período que a nossa mãe foi gestada, ou que a nossa mãe já estava maior, crescendo, né, já era nascida, vai ter uma informação aí de medo de traição muito grande. E aí, quem vai ajudar é a constelação, são os movimentos sistêmicos, da gente deixar com a nossa avó o que é dela, né? Hoje são outros tempos, hoje é possível ter um relacionamento saudável, seguro. Então, outra situação também, um bisavô que foi excluído por infidelidade. Ele foi infiel, daí o pessoal excluiu ele da família. E aí alguém carrega essa culpa e aí tem o medo da traição. Tem medo de ser traído e acaba sentindo ciúmes. Então tem muitas dinâmicas por trás dos ciúmes, muita mesmo, né? Então, muitas vezes a pessoa compensa ou protege o que os ancestrais não puderam viver em paz lá atrás. Então, mais uma vez, a importância de a gente deixar com eles o que é deles. Tudo isso é inconsciente, gente. A gente não tem a menor noção de que isso acontece. Por isso a importância do autoconhecimento, a importância de a gente fazer mergulhos internos, se perceber, perceber os sonhos. Os sonhos mostram o inconsciente de uma forma que vocês não têm ideia. Outra situação é a criança ferida que teme perder o amor. Isso pode ser um grito da criança interior que se sente insegura, medo de ser deixada. Que ela talvez sentiu isso na infância. Por exemplo, os pais se separaram quando ela era pequenininha, ou quando ele era pequenininho. Deixa eu ver o que a Patrícia coloca. Yara e sua... Como é que é? Nós somos excluídos pela nossa mãe e irmã. Eu não entendi a tua pergunta. Excluídos pela mãe e irmã. Só me esclarece o iniciozinho da tua frase, Patrícia. Ah, quando somos excluídos pela mãe e pela irmã. Tem que ver qual é o emaranhamento sistêmico que tem aí. Teria que botar na constelação para ver o que é. Porque tanto a tua mãe e a tua irmã, elas podem estar emaranhadas com ancestrais e tu também. E aí vem a memória, né? Tem vidas passadas, tem tudo isso, gente. É muito ampla a coisa. Como identificar se os ancestrais tiveram essa situação? É constelação, é constelando, né? Se você tem ressonância com essa dor de traição ou de abandono, alguma coisa, a gente coloca no campo, né? A constelação na água permite isso, se coloca no campo e a gente vai ver se está relacionado com ancestralidade ou relacionado com vidas passadas, ou quem está relacionado, né? Qual ancestral, e para poder fazer a liberação da situação e curar, né? É bem importante olhar para isso. Então, a criança, né, que teme perder o amor dos pais, ela vai criar um campo constante de vigilância e de insegurança por medo de abandono, e vira aquela pessoa extremamente controladora. Ela tem tanto medo de ser abandonada que ela precisa controlar o tempo inteiro, né? Então, se meu pai e a minha mãe me deixaram, meu parceiro também pode me deixar. E esse deixar, gente, do pai e da mãe, pode ser por morte de algum deles. Não necessariamente que o pai abandonou a mãe porque terminou o casamento, não. Às vezes um deles morre, a criança é pequena. E essa morte do pai ou da mãe pode gerar um trauma aí de abandono. Ou às vezes o pai ou a mãe saíram por um tempo e a criança se viu sozinha, não entendeu aquela saída. Então, tudo que a criança registra de forma muito intensa, que a gente olhando talvez do olhar do adulto, veja, nossa, mas aquilo não tinha importância. Mas para a criança doeu naquele momento e gerou uma dissociação, aquilo vai gerar um trauma. Então, por isso que é importante olhar, né? É ter um olhar compassivo e aprofundado para se curar essas questões. Então, o tratamento disso é curar a criança interior, curar o seu medo de abandono. Então, através de jornada da criança interior, através de constelação, através da hipnose, através de dinâmicas de várias ferramentas que
a própria terapia transpessoal oferece, soltar os vínculos antigos, né? Os vínculos com antigos parceiros ou com parceiros reais, né? Ou até mesmo com parceiros platônicos ou parceiros simbólicos, como no caso pai ou mãe. Quando a criança se coloca, né, casada com o pai ou com a mãe. Incluir no coração todos os excluídos do sistema. Incluir os amantes, os traidores, os filhos não reconhecidos, os que foram embora. Então, todos esses ancestrais que muitas vezes foram julgados, repetiram um padrão ou coisa parecida, né? E foram julgados, eles precisam ser incluídos, reincluídos no sistema, para que a gente não traga por lealdade sistêmica essa situação de volta, né? Deixa eu ver o que a Dinória colocou. Agora já estou triste pela minha filha, tão pequena, apegada ao pai, e o pai só fica longe dela. Então, Ednólia, mas aí tem que conversar com ela, porque assim, o pai e a mãe, eles dão a vida pra gente, que é o mais importante. E isso já é suficiente. Então, é tentar trazer para ela essa presença do pai nela e não reforçar que o pai fica longe. Porque se você reforça que o pai fica longe, entra no julgamento do pai e aí cria um emaranhamento com ela. Tenta sempre deixar claro que o pai está sempre nela, porque não tem como não estar. Nós somos 50% nosso pai e nossa mãe. Então, trazer esse reforço para que ela se sinta inteira. E sempre te visualiza ao lado do pai dela, atrás dela. Isso vai trazer força para ela. Então, agora eu vou trazer uma dinâmica sistêmica para a gente curar o ciúme, trazer umas curinhas para o ciúme. Tá? É uma dinâmica bem superficial, não é algo aprofundado de a gente resgatar fragmentos de alma, nada disso, mas é pelo menos para a gente tomar consciência aos pouquinhos, descascar um pouquinho dessa cebola e aos poucos a gente ir se curando, né? Então, vou colocar uma musiquinha novamente. Gratidão, Lua Fire. Então vamos visualizar. Você pode colocar os seus pés em contato com o chão novamente. Buscar uma posição confortável. Faça uma respiração profunda. Pelo nariz e solte o ar pela boca. Mais uma vez, inspira profundamente pelo nariz. E solte o ar pela boca. Mais uma vez. Visualize agora na sua frente o seu pai e a sua mãe. Atrás dos seus pais e seus avós. Atrás dos seus avós e seus bisavós. Toda essa fila de ancestrais. Visualize agora na sua frente, no chão, assim, na sua frente, uma caixa. Essa caixa, ela representa os ciúmes. Olhe para essa caixa. Fale para ela assim: ciúmes, eu vejo você. Eu vejo que você vem de algo muito antigo. Eu honro essa dor.
eu deixo agora com quem pertence. Você agora entrega toda a parte de dor dos seus ciúmes para toda a sua ancestralidade. Entregue para eles toda a parte que pertence a eles. Fique apenas com o que pertence a você. E vai entregando. Olhe novamente para essa caixa e fale novamente para os ciúmes. Eu agora me permito olhar para você e curar toda a parte que me pertence. Agora olhe para o seu pai e para a sua mãe. Querido papai, querida mamãe, fale para eles assim: muito obrigada pela vida que chegou até mim. Por muito tempo eu quis ser o centro do seu amor. Agora eu deixo esse lugar e sigo para a minha vida de mulher adulta, de homem adulto. Eu vou cuidar da minha criança ferida com amor. Ela não vai precisar mais controlar o amor que recebe. Agora olhe para sua criança, visualize a sua criança na sua frente. Diga para ela assim: eu vou cuidar de você. O papai e a mamãe já nos deram a vida. E isso é suficiente. Agora é por minha conta. Eu agora, do meu lugar de adulta, assumo o comando. Do meu lugar de adulto, assumo o comando. E te dou um bom lugar no meu coração. Você então abraça a sua criança e ela se integra a você. Agora visualize o seu parceiro, a sua parceira, ao seu lado, para quem tem parceiro ou parceira, tá, gente? Se você não tem, apenas visualize o lugar disponível para que alguém preencha. Para quem tem parceiro ou parceira, fale assim para essa pessoa: querido ou querida fulana de tal, você é livre. Se escolher ficar, será por amor, não mais por medo. Muito bem. Vai retornando para aqui agora. No seu tempo, você pode abrir os olhos. Tudo bem? Conseguiram sentir? Como é que foi para vocês a dinâmica? Bem-vindos os que estão entrando agora na live. Vovó Ana, Tancui, Yasmin, Eleici. Já está quase acabando a live, gente. Esses movimentos sistêmicos, eles ajudam muito a ir distensionando, a ir desemaranhando. Porque a gente, quando tem emaranhamentos, é que nem pegar um novelo todo embolado, né? Então, cada movimento que a gente faz, vai soltando um fiozinho. Vai soltando, até que consiga soltar tudo, sabe? Então, é muito bom. E
À medida que você vai resolvendo essas questões, vai se tornando cada vez mais inteiro. Sentiu tontura, Giovana? Tem alguma coisinha aí, então, que precisa ser olhado com mais precisão, sabe? Olha só, seu bebê se arrepiou, foi. É, é, a gente, quando faz um movimento sistêmico que movimenta algo na ancestralidade, né? Quando a gente está devolvendo coisas para os ancestrais, que são deles, isso gera um movimento. Os nossos ancestrais recebem também essas informações. Então, movimentou bastante coisa aí com você, Giovana. Ah, sim, com certeza teu bebê sentiu, Ednólia, porque quando a gente cura algo em nós, os descendentes imediatamente se curam. E os ancestrais recebem essa reverberação também. Então é bem importante essa cura, sabe? É, Bom, a gente vai finalizando a nossa live. Amanhã, às 20 horas, vai ter um trabalho de grupo com movimentos sistêmicos da constelação. Nós vamos fazer vai ter trabalho de divórcio energético, inclusão de ex-parceiros, liberação do sistema para poder vivenciar um relacionamento amoroso próspero. Vai ser bem movimentada assim a live. E a live não, perdão, um trabalho de grupo. E vocês vão estar fazendo um movimento de sistêmico desde as suas casas com pai e mãe. A gente vai usar a âncora energética. Cada um vai usar de suas casas. Então se inscrevam, vai ser bem legal. Deixa eu ver. Ah, Lecris, você tá com a internet da tua filha. Tu que sentiu a tontura, Lecris? Ah, então, provavelmente alguma coisinha que você tem que trabalhar aí, sabe? Tu vai participar amanhã do meu trabalho em grupo? Amanhã a gente vai movimentar bastante coisa. Isso, ótimo, perfeito. Que bom que você vai participar. Nós vamos mexer em bastante questões assim e vai ter oportunidade de olhar um pouquinho mais para isso. Hoje já começou a mexer um pouquinho, vai ser bem bom. Que bom. É, Gente, eu que agradeço a presença de todos vocês. Amanhã, então, vai ser o trabalho de grupo, não vai ter live, vai ser só o trabalho de grupo. Vão ser 2 horas de movimentos sistêmicos. Aí na quinta-feira eu vou trazer uma live com um movimento pequeno de divórcio energético, vai ser mais superficial, assim, para trazer em live. Ai, eu que agradeço a presença, Alex. Eu agradeço a presença de todos vocês. E vou trazer também um movimento para atrair o amor. Não é simpatia. Eu não sou a favor de simpatia, gente. Tem gente que faz simpatia para atrair. Isso é amarração amorosa. Isso eu sou totalmente contra. Mas eu sou a favor de melhoria do seu campo para se tornar mais atraente. E nada melhor do que a gente se tornar atraente com aquilo que são os nossos próprios valores. Então, é evidenciar aquilo que a gente realmente é. E esse vai ser o exercício de quinta-feira. Vai ser em trabalho de live, vai ser bem legal. É um exercício para a gente ativar em nós as características que já são nossas, mas que a gente nem se dá conta que tem. E isso já é altamente atraente. Quando a gente passa a ser atraentes para nós mesmos, nós nos tornamos atraentes para alguém que esteja vibrando na mesma sintonia que a gente. Isso é o mais importante para encontrar alguém curado, né? E a gente vai se curando. E na sexta-feira vai ser um trabalho de música de rezo, também na linha do amor, do trono do amor. O trono do amor ele é regido por Mamãe Oxum e Pai Oxumaré, que lida com essa questão do amor, né? E nós vamos cantar um pouquinho também, já dia 13 de junho, né? Para Santo Antônio. Vamos cantar um pouquinho para os Exus e as Pombagiras. Trazer um pouquinho dessa frequência alegre das Pombagiras e através da música de rezo. Então, aguardo, espero vocês nas lives, nos trabalhos de grupo. E no sábado vai ser esse da Jornada da Cura da Criança Interior. Tá bom? Gente, gratidão pela presença de todos vocês. Ótima noite, excelentes sonhos, anotem seus sonhos. Depois desses movimentos, é possível que apareçam sonhos.
E nos vemos amanhã no trabalho de grupo para quem vai participar. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.